Capítulo 25. Carta. Nunca desejei tanto que você estivesse aqui, Nina. A cauda do gato preto empoleirado sobre a tampa da escrivaninha zigue-zagueava de um lado para o outro, contente com os novos brinquedos. Sua humana preferida não parava de produzi-los. E ali vinha mais um. Ele se aninhou, atacando o objeto barulhento. Definitivamente era o melhor dia de sua vida. Ana Laura riu da maneira ansiosa como Bartolomeu saltou sobre a bola de papel, cutucando-a com uma das patas até derrubá-la no chão e então sair para caçá-la. Seu gato passaria a tarde toda dormindo, refletiu, fitando a quantidade de papel destruído espalhado por todo o quarto. Normalmente ela teria recolhido a bagunça, mas estava mexida demais com o estado em que a mãe a deixara. A mãe parecia ter visto um fantasma ou algo pior, depois de ouvir a música, a canção que Alexander cantarolara para ela, a que ele garantira ser de muito longe, mas que a mãe tinha reconhecido com meia dúzia de acordes. Havia alguma possibilidade de Alexander ter nascido na mesma região que a mãe? Como era possível que ele tivesse deixado o lugar se a mãe garantira ser impossível visitar sua terra natal? Ou será que não tinha a ver com geografia, mas com Alexander em si? Por que a música a abalara daquela maneira, a ponto de sair correndo aos prantos? Meu Deus, eram tantas questões. Sacudindo o papel para que a tinta secasse, ela tornou a se concentrar no que estava fazendo e analisou criticamente o trabalho. Querido Sam, por gentileza, poderia encontrar-me na igreja esta manhã? Não, Marina nunca seria tão formal. Bufando, transformou o papel em outra bola e se assustou com o gato, que retomou seu posto no tampo da mesa. Pronto para apanhar um novo presente, agitando a mão para relaxar os músculos, ela apanhou a pena e tentou de novo. Sam, pode me encontrar na igreja às 10? Não estava ruim, mas faltava. Ah, sim. Deu uma boa esfregada com o punho na tinta ainda fresca, produzindo borrões de todos os tipos, a marca da impaciência de Nina, que acompanhava todas as suas correspondências e notas. Ana comparou com seu trabalho com a carta que Marina começara a escrever para Samuel e nunca chegara a terminar, já que o primo tinha retornado. O resultado era bastante satisfatório. Seria o suficiente para enganar Samuel? O gatinho dormiu alto. Não me julgue, Bartô. Ela arriou os ombros. Não estou orgulhosa do que estou fazendo. Se tiver uma ideia melhor, sou todo ouvidos. Coçou o queixo peludo, ansiando que o felino pudesse mesmo sugerir um plano. Verdade seja dita, imitar a letra da irmã era uma arte que a própria Nina forçara Nalu a aprender, ainda na infância, para escapar das tarefas de história. Mas iludir a professora era uma coisa, outra totalmente diferente era enganar Samuel. Depois de 7 anos trocando correspondências, ele devia conhecer cada rabisco da amiga. Não? Ela estava se arriscando, mas que opção tinha? Nina estava resolvida a se afastar de Sam, depois do que acontecera entre eles na biblioteca dos Amina, o que reforçava a teoria de que havia mais que amizade entre eles. Se a irmã teimosa
Não estava disposta a admitir os próprios sentimentos? Ana ponderou, mordiscando a unha do polegar. O que lhe restava fazer, além de interferir? Então, por que o amargor inundou sua garganta e o novo plano ainda lhe parecia uma traição? Ana foi forçada a deixar as especulações de lado quando Marina passou ventando pela porta, mas paralisou 2 passos depois, ao ver pedaços de papel por todo o quarto. Ah, céus! Estou no quarto certo? Bartolomeu estava entediado. Tentei distraí-lo. Guardei o bilhete no bolso do vestido. Ele ficou seriamente preocupada com a possibilidade dele pegar fogo, pois sentiu o papel e o rosto arder feito brasa. Por que está com essa cara? Esquecendo a bagunça, graças ao bom Deus, Marina veio recostar os quadris na escrivaninha, os dedos batucando no tampo, sem se importar com os papéis que amassava ou com a tinta restante da ponta da pena. Sabe por que a mãe está chorando daquela maneira? Cheguei a pensar que tivesse acontecido alguma coisa com o Sr. Gomes ou a Sra. Madalena, mas aos céus eles estão discutindo na cozinha sobre a temperatura correta do chá. De imediato, Ana ficou de pé. Ela está chorando? Ana Lu espalmou o ponto ardente em seu tórax. Ah, não! Era ainda pior do que imaginara. Não vai adiantar ir atrás dela. Papai me mandou para casa. Eles queriam conversar a sós. Talvez ele consiga acalmá-la. É o único que consegue, afinal. Mas tenho uma suspeita. Papai ia viajar por causa de uns documentos. Não é relacionado ao estábulo, ou eu saberia. Será que a mamãe está com problemas na Infinita e não quer nos afligir? Ela anda tensa. Nina apanhou um retalho de papel e começou a torcê-lo na pontinha do indicador. Na noite passada, vi papai no escritório, debruçado sobre um livro de direito. Eu nem sabia que eles não eram apenas decorativos. Nunca vi o papai com um deles nas mãos. Você já? Negando com a cabeça, ela se perguntou se não havia interpretado errado a reação da mãe mais cedo. E seu pavor não tinha a ver com a música de Alexandre. Será que a canção apenas a lembrara de alguma dificuldade? Mas ela insistira tanto em saber a origem da canção. De todo jeito, Nina abanou o papelzinho enrolado ao dedo para um atento Bartolomeu. Não há muito que nós duas possamos fazer. Se ela não nos contar o que a deixou naquele estado, espero que papai realmente a tranquilize. Ela estava tão aborrecida que meu peito doeu. Não gosto de ver a mamãe chorar. Nem Ana suportava. Como poderia ajudá-la? Interrompeu a linha de raciocínio, ao se dar conta de que Marina brincava com um dos bilhetes falsos e o coração quase parou. Talvez nós devêssemos fazer um bolo para a mamãe. Venha me ajudar. Puxou o papelzinho do dedo da irmã e o atirou para Bartolomeu antes de empurrá-la para fora do quarto. Você se lembra que nós não sabemos fazer bolo e que a senhora Madalena detesta que se aproxime do fogão dela, não é? Não vamos cozinhar, umedeceu os lábios secos, mas podemos ajudar a lavar a louça. Nina deu um olhar enviesado. Ah, entendi. Seu plano é me fazer chorar.
A menos que você tenha outros planos, como procurar Samuel para saber notícias do Sr. Edgar. Parando de andar, a irmã ficou mortalmente séria. Ana Laura, por que raios eu faria isso? Já disse que não vou procurar Samuel. Não tão logo. Sem saber se gritava com a irmã ou se começava a chorar, Ana preferiu tentar trazê-la à razão. Minha irmã, seja lá o que tenha acontecido entre você e Samuel naquela biblioteca, que a deixou assim tão apavorada ao pensar em encontrá-lo outra vez. Vocês deveriam tentar resolver. Ignorar o problema não vai resolver nada. É mesmo? Uma vozinha inconveniente sussurrou em sua mente. Você não deveria estar resolvendo determinado assunto? Bem, sim, era exatamente o que ela estava fazendo naquele momento. Ser franca da melhor maneira que pudesse e aconselhar a irmã a ouvir o próprio coração. A honestidade é sempre o melhor caminho a seguir. O problema era que Marina não estava nem um pouco disposta a ser franca, nem consigo mesma. Não existe problema, logo, nada a ser resolvido, garantiu Nina, erguendo o queixo, a marca registrada de sua teimosia. Eu já expliquei que não pretendo procurar Samuel. Está bem. Ana não ia conseguir nada pressionando a irmã. Nunca tinha funcionado, exceto para que Nina se retraísse ainda mais. Por isso optou por outra abordagem. Talvez seja mais sensato não incomodá-la. Não incomodá-lo. Afinal, ele pode nem ter visitado o Sr. Fontes ainda. Mamãe tem razão. Ele provavelmente deve estar exausto por ter participado de tantas danças no casamento. Não é difícil compreender o motivo dele ter deixado metade das damas encantadas, não é? É raro encontrar tantas qualidades em um homem. Sam não tem receio de expor opiniões, conversa sobre qualquer assunto e consegue deixar qualquer pessoa à vontade. Além de ser um homem muito bonito. Não precisa enumerar as qualidades de Sam. Eu conheço cada uma delas. E até mais. Nina travou a mandíbula. Ótimo. Ei, não fique tão ofendida só porque fiz alguns elogios ao nosso primo. Se tivesse ouvido a senhorita Clarissa depois que eles dançaram... Prefiro não saber, atalhou Nina, vermelha e não por constrangimento. Ana desconfiou. Clarissa não devia fofocar sobre um homem comprometido. Por que está bufando? Não estou, mas a irmã bufou novamente. Só não gosto que Sam vire o mexerico da semana. E retomando sua ideia inicial, não vou poder ajudá-la com o bolo. Vou à casa dos Fontes em busca de notícias do Sr. Edgar. Já esperei o suficiente. Ciente de que a irmã arranjava uma desculpa para fugir do assunto, Ana ficou preocupada. Até quando Nina pretendia fugir de si mesma? Tocou o bolso e o bilhete farfalhou no casulo de tecido. Se Samuel descobrisse sua farsa e contasse a Marina, ela estaria perdida. Não apenas porque provaria em primeira mão a potência do soco da irmã, seria forçada a retornar ao plano original de seduzir Diogo. E seu estômago se revirava do avesso só de pensar no assunto. Posso ir com você? Ana se apressou. Eu gostaria de ir à igreja rezar pela saúde do Sr. Fontes. Afinal, ele será seu sogro em breve. Você larguloso. Ah, não, Nina.
Ela mudou de cor. Não vou subir naquela besta de novo. Da última vez ele cismou em me derrubar e por pouco não conseguiu. Sua irmã gargalhou. Guloso é o animal mais manso que é doce que temos no estábulo. Sacudiu a cabeça. Honestamente, Ana, como pode ter tanto pavor dos cavalos? É um mistério que eu já desisti de solucionar. Vou pedir a carruagem, então. Com a desculpa de se arrumar, Ana aproveitou que a irmã foi esperar na sala para procurar o empregado e entregar o bilhete a ele, dando instruções de onde poderia encontrar Samuel. Conseguiu se aprontar em tempo recorde e encontrou a carruagem já estacionada diante da escadaria quando o pai entrou na sala. Bastou um rápido exame para que ela soubesse que havia algo errado, muito errado. Papai, o que aconteceu com a mamãe? Ela foi perguntando, por que ela estava chorando. Vocês se desentenderam? Nina especulou. O grave riso melancólico instalou um calombo na garganta de Ana Lu. Não sei se essa seria a palavra correta, Marina. Onde ela está? No quarto? As irmãs se entreolharam. Eu não ouvi entrar. Nina pareceu preocupada. Estou aqui faz um certo tempo. Também não cruzei com ela. Ana apertou a bolsinha contra a barriga. Pensei que ainda estivesse no estábulo. Papai, o que está acontecendo? Inquieto demais para ficar parado, ele esfregou o rosto com as duas mãos e foi para a mesa de apoio no fundo da sala se servir de uma bebida. O líquido lambarino balançava dentro do copo à medida que ele parava diante da janela, os ombros enrijecidos. Nada melhor, nada com que vocês duas devam se preocupar. É apenas um desentendimento. Tem que ser, acrescentou em uma voz sem vida. Vou visitar Elisa. Sofia deve estar com ela. Vamos com você. Ana se ofereceu. Não. Respirando fundo, tentou aparentar tranquilidade ao fitar a caçula. É apenas um desentendimento comum de casal. Está tudo bem. Mas, Ana Laura, preciso fazer um pedido. Um apelo, na verdade. Caso alguém que não faça parte do nosso círculo de amizades procure você, me avise, por favor. Por quê? Perguntou um pouco rápido demais. Não posso explicar agora. Apenas me informe caso alguém de fora da vila apareça, está bem? Isso é muito importante. Ocupando-se em ajeitar a alça da bolsinha pendurada no pulso, ela sentiu uma vez um par de olhos metálicos enigmáticos espocando em sua mente. De quem será que ele está falando? Ele inquiriu assim que estavam do lado de fora. Ana apenas se encolheu. Muito bem. Odiava mentir para o pai e a irmã. Mas caso contasse sobre Alexander, tinha a impressão de que o mistério que o cercava não seria desvendado, apenas ampliado, e ela queria respostas. Antes disso, precisava se concentrar em seu plano e rezar para que funcionasse. Com um pouco de sorte, seria bem-sucedida em sua estratégia de unir Sam e Nina. E os encontros com Alexander não seriam mais necessários. Ana Lu não compreendeu por que tal constatação, em vez de aliviá-la, a deprimiu tanto. Capítulo 26. Carta. A dupla traição de Ian me quebrou de uma maneira que eu nem consigo descrever. Como ele pôde? Tudo o que eu queria
era me enfiar na cama, me encolher em posição fetal e nunca mais sair de lá. Mas Ana precisava de ajuda, precisava de mim. Ian podia escolher aceitar, fosse lá o que Alexandre planejara para nossa filha. Mas eu ia lutar, nem que para isso tivesse que fazer algo realmente estúpido. Por sorte, sou especialista nesse assunto. Saco! Esfreguei o rosto e uma das gotas manchou o papel. Por que raios achei que escrever para Nina contando tudo o que acontecera nas últimas semanas seria boa ideia? Que espécie de masoquista eu era? Se pudesse, eu teria mudado de ideia, queimando tudo o que havia escrito, e não pensado mais no assunto. Mas Ana continuava desaparecida, e mexer com as lembranças é como entrar em um trem sem freio. Já não era mais possível parar. Em um átimo de segundo, eu estava de volta à tranquila sala de música, que Elisa decorara em tons claros, assistindo pela janela Miguel se pendurar em um dos galhos da árvore, enquanto Sara tentava ler sobre a sombra. A menina revirou os olhos quando seu irmão ficou de cabeça para baixo. O garoto roubou o livro e ela saltou no galho, o punho já armado. Suspirei, saudosa de tempos calmos assim. Um copo contendo um líquido ambarino, se balançou diante do meu nariz. Beba, Sofia, ordenou Elisa. Cheirei a bebida e fiz uma careta, mas engoli tudo em uma única talagada. Minha cunhada deu uma espiada nos filhos, que agora lutavam pela posse do livro, e gemeu antes de se sentar no recamier, apoiando as costas em uma larga almofada. A expressão irrequieta continuava ali, desde que me ouvira despejar o que tinha acontecido aos soluços. Não acredito que meu irmão escondeu toda essa história por tanto tempo. Elisa enrugou o narizinho arrebitado. Eu desconfiava que ele escondia alguma coisa, mas nunca suspeitei que pudesse ser algo tão sério. Não imaginei que ele fosse capaz de me enganar dessa forma. Acredita que a pessoa que Ana Lu ouviu cantar era Alexander? Fitei o fundo do copo vazio. Ian parece ter bastante certeza. Acho que ele não mentiu quanto a isso. Ele estava bastante apavorado. Pobre Ian. Ela suspirou, afagando a barriga. Me esticando para deixar o copo na mesinha de apoio, direcionei um olhar envezado a ela. Elisa, ele mentiu para mim por 2 décadas. Escondeu que uma fada madrinha viria atrás de Ana Lu. Pior de tudo, ele não pretende fazer nada para impedir Alexandre de levar nossa filha para algum lugar e tempo. Ele pode ter uma justificativa razoável, mas nem ela mesma pareceu acreditar em tal afirmação. Se você soubesse que alguém iria aparecer e levar um dos seus filhos para um tempo a que você nunca terá acesso, que justificativa pareceria razoável? Você não ia tentar o impossível para impedir que acontecesse? Em um gesto reflexo, ela espalmou o ventre inchado, compreendendo meu ponto. Então, entende? Prossegui aflita. Eu não posso fazer nada e odeio Ian por não fazer alguma coisa. Minha querida irmã, não diga isso. Sei que está magoada com ele, mas por mais que meu irmão tenha errado, sabe que Ian venera o chão que você pisa. Eu também pensava nisso. Até descobrir, eu também pensava assim, até descobrir que ele mentiu para mim esse tempo todo.
Uma pausa. O que pretende fazer agora? Elisa me fitou, o senho enrugado. Não sei. Pensei em falar com Ana, mas tenho medo de bagunçar a mente dela com essa história de viagem no tempo e fada madrinha. Acho que vou tentar, sei lá, descobrir onde Alexander está se escondendo. Quando ele esteve aqui para ajudar você, se hospedou na pensão, não foi? Talvez esteja lá de novo. Alexander é astuto, Sofia. Ela puxou uma mecha que lhe caía no ombro e correu os dedos pelos fios pretos. Duvido muito que repita os mesmos passos. Ele é muito bom em se esconder. Como ele é, Elisa? Acho que de todos nós você é quem o conheceu melhor. Mordendo o lábio inferior polpudo, ela ponderou por um instante. Ele é singular. Gosta de fazer as pessoas rirem, mas ele mesmo não ri muito. Não de verdade. Também é gentil e muito atencioso, e um pouco atrevido. Se não fosse por ele e Lucas, eu e Lucas jamais teríamos nos acertado. Sou muito grata por tudo que ele fez por nós. Meu marido discordaria, certamente. Ele nunca o perdoou pelo... Bem, ela ficou vermelha. Pelo beijo roubado. Ah, o que ele lá descrevia era um cara inteligente, ardiloso e que contava com um arsenal de magia. Que ótimo! Eu ia enfrentar o Gandalf. Sofia, volte para casa e converse com Ian, aconselhou minha cunhada. Exponha seus sentimentos, ouça-os dele. Vocês se amam. Sei que vão chegar a um entendimento. Dessa vez é impossível, Elisa. Nós dois queremos coisas diferentes para nossa filha. E, se Ian não vai me ajudar, vou ter que me virar sozinha. Fiquei de pé, com alguma dificuldade. Elisa também. Sofia, por favor, não faça nenhuma bobagem. Assenti, porque não sabia exatamente a mentira ou não, se mentia ou não. Meus pensamentos estavam uma bagunça. Prometendo dar notícias mais tarde e pegando um cavalo emprestado, segui para a vila. Estremeci ao analisar as janelas abertas do sobrado cor de mostarda, as cortinas ainda cerradas. Eu queria entrar de novo naquela casa tanto quanto desejava depilar a virilha com uma pinça cega. Mas minhas ideias começavam a desanuviar. Por isso ajeitei o vestido e empurrei a trança para as costas, me preparando para o que estava prestes a fazer. Antes que eu passasse pelos portões baixos, alguém me chamou. Madame Georgette assinou com um lenço, correndo para me alcançar. Não tendo muito êxito devido à amplidão das saias, a sombrinha quicando nos ombros, exceto pelo acréscimo de uma ruga aqui e outra ali, a costureira não mudara quase nada desde que nos conhecêramos, 2 décadas antes. Senhora Clark, ela saudou com um forte sotaque francês. Ma chérie, estou esperando sua visita ao ateliê. Temos que nos apressar. Quanto ao vestido de noiva de Mademoiselle Marina, não se preocupe, não se preocupe. Eu já rabisquei o traje. Será chique. A jovem Marina se parecerá com uma delicada rosa. Uma rosa bastante espinhenta, que eu começava a reconsiderar. Não precisaria de um vestido no fim das contas. Ao ir para a vila, eu tinha outras intenções.
Mas, já que a costureira estava ali, imaginei que especular poderia me ajudar. Uma batida dolorida repercutiu em meu peito oco. Era como se eu tivesse viajado no tempo de novo, andando pela vida lá à procura de alguém. Só que dessa vez Ian não estava ao meu lado. Não, não é hora de pensar nele. Então, madame, como andam as coisas na vila? E como eu poderia saber, Sherry? Ela piscou algumas vezes, abrindo o leque com um sacolejo, e se pôs a abanar. Sabe que odeio mexericos, mas soube de Monsieur. A mina está com um empregado doente. Pobre homem. Não é fácil para ele cuidar da casa sozinho. Se ao menos ele tivesse uma boa esposa. Mas nenhuma dama desta vila parece encantá-lo. Aquilo no rosto dela era despeito? Ana Lu me contou sobre o Sr. Marques. Ela pretende visitá-lo todos os dias, até que Damilola retorne da lua de mel. Sua menina é mesmo um encanto. Por isso, tenho uma excelente notícia. Notícia para ela. Teremos um visconde na vila. Um visconde? Meu sexto sentido esticou o pescoço. Um rapaz com uma cicatriz perto da sobrancelha? Creio que não. Uma das damas me contou que a casa dos Romanov foi alugada pelo Visconde, mas ele ainda não chegou à vila. Mudou um empregado para ajeitar tudo, mas parece que já foi embora. Um Visconde, senhora Clark. Imagine se ele tiver filhos. Sua filha caçula pode conseguir um excelente casamento. O título de condessa faria jus a Mademoiselle Ana Laura. Não, não está procurando um noivo, Madame Georgette? Pois deveria. Uma mulher independente não é vista com bons olhos. É condenada a uma vida de solitude. Ela suspirou. Eu a compreendia mais do que gostaria, por isso afaguei seu braço arredondado. É preciso muita coragem para desafiar as convenções, madame. E eu acho que você se saiu espetacularmente bem. Os lábios pintados de vermelho se esticaram. E não é? Ela girou a sombrinha. Mas quem é o rapaz com a cicatriz que mencionou? Acaso espera uma visita? Sim, um parente distante. Improvisei. Um primo de terceiro grau. Ele disse que poderia aparecer qualquer dia, mas não deu certeza de que saberá encontrar o caminho. Se por acaso vir alguém com essa descrição, poderia me avisar, Madame Georgette? Oh, Chérie, se eu encontrá-lo, eu mesma o levarei à sua propriedade. A fachada alegre foi sombreada, as linhas na testa se tornando mais visíveis. Senhora Clark, perdoe-me pela indiscrição, mas ouvi alguns boatos esta manhã que me deixaram angustiada. É verdade que a Infinita está com problemas? Onde ouviu isso? Em meu ateliê. Não me recordo quem fez o comentário. Uma das damas que ouviu do marido, talvez. Olhei de cara amarrada para a fachada do sobrado. Então o senador andava espalhando boatos para me intimidar? Gostaria de ter ficado mais surpresa. Mas algumas pessoas simplesmente não conseguem esconder quem são. Sua fábrica corresponde a 1/3 da renda da vila. A costureira estalou a língua.
Seria terrível para os outros comerciantes se ela fechasse as portas. A Infinito não vai fechar as portas. Cerrei os dentes. Isso eu garanto. Oh, ma chérie, como é bom ouvir isso. Esse povo fala demais, demais. Mais tranquila, ela se despediu e desceu à rua. Tratei de bater na porta do senador, rebatendo a sensação de vazio por não ter a mão de ir na minha. 3 minutos depois eu estava na sala sufocante da família Chagas. O mordomo me serviu um belo chá de cadeira. O senador levou 1 hora para se cansar e brincar. Estou muito ocupado e resolvi dar atenção à da graça. Ora, senhora Clark, que surpresa vê-la em minha humilde residência novamente. Ele parou a meio metro de mim, me examinando de cima a baixo. Encontrou a senhora Afonso, afinal, ou veio pagar o que me deve? Eu não devo nada a você, senador. Podemos deixar a encenação de lado. Não vim suplicar para que haja com honestidade. Você veio para insistir na ideia absurda de sua filha ir para a universidade? Saiba que não irei ajudá-la nem que se ajoelhe e implore. Ele me deu um minúsculo sorriso, embora eu tenha de admitir que é uma ideia muito agradável. Reprimi um tremor. Eu me recusava a demonstrar fraqueza diante do cretino. Foi mal frustrada sua diversão, senador. Não pretendo fazer nenhuma das duas coisas. Vim para negociar. Ele ficou surpreso, mas rapidamente retornou à fachada de homem importante. A senhora não está em posição de negociar. Para tanto, precisaria possuir algo que algo que fosse do meu interesse. Ele me deu uma olhada que me fez querer sair correndo para entrar em uma banheira de água sanitária. E não há nada em você que eu ambicione possuir. Nem minha fábrica? Enfiando os dedos nos passantes da calça, ele se balançou sobre os pés. Eu terei a fábrica, minha cara, marque minhas palavras. Talvez esteja certo, ou talvez não. Sem esperar um convite, fui me sentar no sofá desconfortável, porque eu vou fazer tudo o que puder para atrasar o processo, e pode levar anos até que você ponha as mãos imundas na Infinito, talvez décadas. Eu estava me arriscando nessa parte, mas tinha que dizer alguma coisa, não? Vai perder seu tempo valioso numa disputa judicial que pode nunca ter fim. Mas posso ignorar sua perseguição e vender a Infinito, se estiver disposto a pagar o preço. Toquei a aliança no anular, desejando que, em vez do metal, pudesse tocar Ian. Ouvi-la se manifestar e afirmar que eu não estava fazendo uma besteira, que não importava se eu perdesse a fábrica, que conseguir erguer do zero, apenas com ideias e sonhos, que ele compreendia que eu podia viver sem a Infinito, sem a Nalu, não, e que estava disposto a me ajudar, mas ia me deixar sozinha. Lutaríamos em lados opostos naquela batalha. A raiva e a dor se misturavam em mim. Por cada mentira seguida de um sorriso, por cada vez que eu perguntei a ele o que estava acontecendo, e ele inventara uma desculpa para me afastar. Sobre o que mais ele mentiria? O que mais ele tinha mantido em segredo para me proteger? Não pisquei, a visão embaçando. Eu não tinha tempo para pensar em Ian, e enquanto do nosso relacionamento havia restado. Teria a madrugada toda para isso. Tornei a me concentrar no senador. Finalmente tinha conseguido sua atenção. Arqueando uma sobrancelha,
Ele caminhou pela sala antes de ocupar a poltrona e me encarar. Comece a falar, Sra. Clark.